como dá pra ver, a terapia de grupo me ajudou muito, né? Mas não é a primeira vez que eu vejo isso. De quem tá morrendo ter que se preocupar mais com o sentimento dos outros do que com seus próprios sentimentos. É como se fosse uma obrigação moral. Mesmo morrendo, você precisa pensar nos outros e nas boas intenções deles. Como se você dissesse, desculpa porque eu tô morrendo. Meu pai, câncer no pâncreas. Mais comum que o meu, mas com taxa de mortalidade de quase 100%. Genética boa da família. Aquela ali sou eu. E essa é minha família. Tio Wilson, ex-militar. Vamos lá, cara, força! Tem que ter força, tem que lutar! Reza pra Nossa Senhora ajudar você. Tia Chica. Pelo menos isso. Reza com Viúva toda a sua profissional. força. Se esforça. Prima Emília. Gente, Nunca soube o que ela faz. eu sei que as dores são terríveis, mas fica com a gente. Pensa na gente. E você nem falou nada dos bolinhos que eu trouxe. Sacaram o padrão. Um festival de altruísmo. Metrópolis no ar, a gente começou com cinema, gostaram? Boa noite. Vocês acabaram de conhecer aí a Gilda, que é uma mulher que recebeu o diagnóstico de uma doença terminal e que tem apenas mais um ano de vida. A Gilda decide morrer, mas morrer com dignidade, sem dor, sem perder a essência de quem ela é. Sonhar com os Leões, do diretor Paolo Marino Blanco, chegou hoje aos cinemas de todo o país. É uma comédia, vocês perceberam? Mas tem esse tom meio sarcástico, porque a gente está falando de um tema delicado, controverso, que é a eutanásia. E no elenco, encabeçando Denise Fraga, que está no Metrópolis hoje. Bem-vinda, Denise! Que bom estar aqui de novo. Que bom. A gente te acompanha, né? Você sabe, né? Eu que acompanho vocês. Pois é. E você nessa produção, vamos começar dizendo que é uma produção Brasil, Portugal, Espanha, né? Isso. Diretor português. Um diretor incrível, português grego. Na verdade, ele mora entre Los Angeles e Lisboa. Ele é meio grego, meio português, nasceu em Nova York. Ele morou em vários lugares. No outro dia eu perguntei para ele, a escolaridade dele foi feita em 5 países. Então Nossa. Mas ele, por exemplo, ele escreve em inglês e traduz ele mesmo para o português, porque ele é português, enfim. Que interessante. Uma pérola, um diretor incrível, um dos diretores mais incríveis com quem eu já trabalhei. Impressionante. E olha que você já trabalhou com tanta gente. A gente vê esse roteiro dele, que é um roteiro corajoso, inventivo também. Que cinema, né, que ele faz. Que lindo você tratando de um tema que é um tabu, né? A gente está falando da morte a partir dessa escolha de viver ou não a partir da eutanásia. Fala um pouco dessa personagem pra gente. Quando eu recebi o roteiro, eu falei assim, gente, quem escreveu isso? Porque eu acho original. Nunca vi um negócio desse. E ele é muito surpreendente o filme o tempo inteiro, né? Aí eu falei, quero fazer. Falei para a produção, para os agentes, para minha agente e tal. Só que aí eu falei, eu queria conversar com ele, né? E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi assim, por que você escreveu isso? E é originário na dor, né? Ele tem uma história com o pai dele, a trajetória do fim do pai dele, que queria a eutanásia e não podia ter, e ele e a mãe mantiveram, né? Todos temos as nossas dores. Claro. E a maneira com que ele achou de enfrentar isso, é quase que um resgate para ele, é uma coisa que eu adoro na vida, que é usar o humor para a gente tocar terrenos delicados. Sim. Né? Isso é uma coisa que eu já fazia. Mas eu acho que eu nunca fiz e nunca vi uma coisa tão vertical nesse sentido, porque ele faz quase uma comédia surreal, é uma tragicomédia. Tem horas que você fala assim, é para eu rir, não é para eu rir? Né? O filme ele é perturbador e ele te joga para um lado e para o outro, o tempo inteiro te chamando a consciência. Eu acho que ele faz a Gilda olhar para a câmera para o tempo inteiro, como se eu pegasse o espectador assim pelo ombro e falasse assim, olha como nós somos hipócritas.
né? E ele fala dessa sociedade que não permite a eutanásia, mas que faz a eutanásia nos seus cães e nos seus gatos. Ele fala do quanto que a eutanásia está submetida à lógica capitalista, o quanto que falar de eutanásia é uma conversa elitista. Aqui no Brasil nem é tema a eutanásia, porque, na verdade, é uma conversa de uma elite, na verdade, além de tudo que gera em torno, né? Então, são muitos assuntos. Ele também fala uma coisa muito bonita, que não tinha como ele falar, que eu acho que o filme tem a Gilda, eu respondendo a sua pergunta, é uma mulher que tem uma doença terminal, um câncer inoperável, que vai dar a ela muitas dores e paralisia, já está começando a dar, ela não quer passar por isso. Ela é uma pessoa que sempre amou viver, que sempre gostou da vida, e essa vida não cabe nesse corpo, né? E eu acho que ela quer ter o direito da morte assistida. Ela já tentou tirar a própria vida sem sucesso. Sim. E ele faz disso uma coisa cômica, o que pode ser impactante para muita gente. Impactante e perturbador, mas acontece que com essa rindo ali, nessas frestas, a gente vai chegando num terreno no filme que eu acho que é a coisa mais bonita, e a minha preocupação, quando eu conversei muito com ele antes, que era a gente ser leviano com a dor ao tratar tal tema como uma comédia. Mas nenhuma hora ele abdica da dor. Então, ele leva junto a dor ali. Acho que toda a plateia tem gente com muitas dores, com muitos pontos nevrálgicos em relação a um tema tão vasto, e que ele toca em vários temas. Mas eu acho que a arte serve para isso, né, Didi? A arte serve... Eu sempre acho que o que eu mais gosto é pegar alguém pela mão e falar assim, sabe aquele terreno que você não gosta de pisar? Vem aqui comigo. Vamos e através juntos. do humor a gente ir conduzindo, às vezes, a pessoa para um lugar que ela não iria mais sozinha, porque é um trauma, talvez, até, mas que, ao acessar, vai provocar alguma coisa nela que pode ser transformadora, pode ser um alívio, pode ser uma conversa. E eu acho que o filme, eu estou vendo as pessoas que viram o filme, as exibições que a gente já teve, dá muita conversa. Preparem. Muita conversa. Quando for, vá com alguém que você gosta de conversar e saia para tomar uma cerveja, porque tem sido muito bonito. A Gilda, você está dizendo aí que é essa mulher que ama a vida, mas, ao mesmo tempo, ela também tem um olhar ali... Ela não é uma poliana, né? Ela é completamente sarcástica, pragmática. Exatamente. Bem diferente de você, né? Sim. É uma personagem que está ali lutando pela vida, mas ela também olha a vida de uma outra forma. Ela tem uma lucidez em relação à morte, né? Isso é interessante você. E como é que você foi montando as pecinhas para encontrar esse tom? Porque esse seu tom também é importante para que para que esses temas tabus sejam discutidos de uma maneira diferente. Você sabe que eu tive com o Paulo uma parceria muito artística, muito incrível, muito fina, assim. Ele é um excelente diretor de ator. Ele gosta de detalhe, eu também gosto. Então, a gente ficava ali, vamos fazer mais aqui, mais ali. E ele vinha, me pedia uma coisa. Então, eu acho que todo o tempo eu ficava preocupada, porque eu acho que sou uma pessoa que tem uma doçura na vida, assim, né? E aquela coisa rascante da Gilda, eu ficava com medo de não ter a secura necessária, mas ele fala assim, ele falava para mim uma coisa, ele falava, eu não chamei você à toa, eu também preciso de doçura, né? Eu não quero chover no molhado, e ao mesmo tempo eu também sei ser rascante, como diz, assertiva e seca. Ela é uma pessoa seca, de uma racionalidade, só que ao mesmo tempo tem uma hora que você vê essa mulher ali pensar na própria existência, na própria vida. Né? Tem uma coisa bonita do filme que é um encontro, né? Tem um encontro interessante acontecendo no filme. A gente está vendo, inclusive, imagens do ator que contracena com você. Ele é maravilhoso. Que maravilha. E eu digo, essas coisas, sabe quando tem parcerias que fazem a gente melhor? Né? É o caso, eu e o Paulo, eu e o João Nunes Monteiro, esse ator maravilhoso que eu não conhecia, fui conhecer para o filme. E a coisa mais linda é essa dupla inusitada de pessoas que vão se afinando ali nos seus desejos, nas suas diferenças também, né? Se complementando, a discussão vai ficando mais interessante com os dois ali e mais complexas. A gente está falando da morte nesse filme,
Mas está falando da vida nesse filme, no final das contas, Eu né? vou te falar, aconteceu uma coisa muito curiosa comigo, porque quando eu fiz o filme, a minha mãe já estava em decadência física. Eu perdi minha mãe no último janeiro. A minha mãe me ajudou a fazer a Gilda e a Gilda me ajudou a encarar a trajetória do fim da minha mãe. Acho até que a minha mãe, a Gilda tem muito da minha mãe, porque a minha mãe sempre falou da morte com muito pragmatismo. E a minha mãe sempre foi uma pessoa que adorou viver. Eu acho que quando você fala, ai, Deus me livre, não quero falar desse assunto, não me venha com isso. Desconfie se não tem uma parte morta dentro de você. Porque eu acho que a gente não fala da morte porque a morte recruta uma urgência. Quando você fala de finitude, você percebe que isso aqui é uma jornada. Quando você fala da morte, você percebe que você tem que fazer alguma coisa da sua vida, que isso aqui tem que valer a pena, que isso aqui é fugaz. Então, eu acho que o filme dá essa vontade de viver. O que eu vejo, assim, até as pessoas mais sensíveis que foram no filme se incomodaram um pouco com aquele início e tal. Quando elas atravessam, elas saem do filme e eu pergunto, porque eu gosto muito de saber esse feedback da plateia, que é essa vontade, essa vontade de viver. Que a própria Gilda... É bonito uma coisa, eu acho, no filme, que você vê essa mulher com essa força vital no que lhe resta. Claro. Ela faz um pacto consigo mesma. Ela tem uma força... Ela gosta da vida, por isso que ela quer morrer. Sim. E é uma coisa contraditória em si ali, mas... Sim, mas é que é você tomando rédea ali dessa trajetória e dizer, eu entendi, eu vou tomar algumas decisões, eu quero tomar as minhas decisões. Isso é muito interessante. E a morte faz parte da vida, né? Claro a gente parece uma frase feita, mas quando a gente tem contato com a morte, agora com toda a trajetória do fim da minha mãe, nossa, eu mudei muito. Porque, na verdade, você entra em contato com uma coisa que é preciosa, que é uma pessoa avaliando a própria vida ali. A minha mãe estava muito lúcida até o fim. E ela falou coisas incríveis. Isso, depois de fazer o filme, eu tive, sei lá, né, nos últimos 2 anos, um curso de vida e finitude e de vontade de botar o prazer na agenda, de ter estratégias de alegria. Ótimo, colocar o prazer na agenda. Agora, você coloca o prazer na agenda e coloca também esse filme. Você vai rir e vai refletir ao mesmo tempo. Sonhar com os Leões está nos cinemas de todo o país. E eu agradeço muito a sua presença aqui no Metrópolis. Eu que agradeço. Dá para conversar mais, né, sobre o filme? Pô, esse filme eu dava aqui um programa de 2 horas. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai continuar essa entrevista no canal do YouTube do Metrópolis. Então, você vai ter a chance também de mergulhar com a gente um pouco mais nesses temas. Fica combinado assim? E fica combinado também que o Metrópolis volta amanhã e você vai estar aqui com a gente. Tem mais Metrópolis na TV Cultura, às 7h45 da noite, amanhã. Denise, sempre um prazer. Ai, sempre muito bom estar aqui. Sofá já é da minha casa. Já? Um beijo, minha gente. Até mais. Riso número 1. Riso número 3. Riso número 1. Riso número 3. Riso número 1. Riso número 2. Riso número 3. Riso número 2. Riso número 1. Esse foi mais um trecho do filme que você viu aí. E esse trecho que você viu, a Denise está num lugar, uma empresa, que é uma empresa especializada em ensinar as pessoas a cometerem suicídio, mas de uma forma, assim... Sem dor. Sem dor. E ter todas as informações. Isso já é uma virada, né? É uma loucura esse roteiro, sim, né, Denise? Gente, o Paulo é maluco. Eu falo pra ele, você é muito louco. Mas ele faz isso num tom X, que você vê que aquilo ali é quase uma alegoria, aquilo ali é um negócio que não é, aquilo ali é uma invenção, né? Assim, até a gente ficou... sensibilizado com algumas pessoas que falaram que o filme falava de suicídio. O filme toca em suicídio, justamente por isso, mas o filme fala
inclusive, do quanto o suicídio não é uma boa ideia, entendeu? E que não é tão fácil assim, não é uma coisa que não é uma saída, né? Mas o desespero da Gilda pela morte sem dor, porque ela já tentou e não conseguiu, e aí o Paolo usa esse gancho como numa pegada tragicômica, que é um negócio muito ousado, sim. Sim, é ousado. É super ousado. Por isso que o filme é perturbador. Só que aí, ao mesmo tempo, ele não fica só fazendo disso uma comédia. Ele me põe lá gritando no hospital, a câmera saindo e fala assim, não, agora olha, agora eu gritando aqui, morrendo de dor, vocês olhem, por favor, que é isso que vocês não querem ver. Então, ele vai jogando com o espectador, botando o espectador de um lado para o outro, e ao mesmo tempo ela entra ali e sai, e ela apela para aquilo como uma última coisa, e ele faz essa comédia quase absurda, esse lugar inexistente, mas que ali ele também fala de uma coisa muito importante, que é o quanto que a pessoa que decide morrer com morte assistida, ou o que seja, precisa pagar, morrer sem dor, precisa ter dinheiro. Custa. Não é? Então, a conversa vai indo para muitos lugares. Sim. Né? Não é exatamente um filme sobre suicídio, mas a gente tem essa mulher que passou por essa situação para chegar, para conseguir ter o desejo dela atendido, né, no final das contas. Porque ela está desesperada e muito sozinha, né? Eu acho que o filme tem um negócio muito bonito que ele fala eu sou uma brasileira em Lisboa e isso não é tema do filme, né? Eu achei isso muito bonito. Verdade. Ele me chama... Quando eu li o roteiro, não estava lá escrito que precisava ser uma brasileira. Tudo bem, era uma coprodução com o Brasil, mas isso não é um tema para o filme. Ele faz esse casal inusitado, né? Sem falar do amor de uma mulher, de um jovem por uma mulher mais velha, né? As coisas são inusitadas no filme. Já dei um spoiler aqui, mas tudo bem. Mas tudo bem, isso não interessa, não tem problema. Não tem problema. Mas é uma coisa que é muito bonito que o filme vai cutucando a gente nos preconceitos. O Paolo Marino Blanco é um diretor meio único, assim. Diretor de ator, ele sabe muito bem o que ele quer, mas ao mesmo tempo ele ouve muito, sabe? A gente teve um processo colaborativo muito lindo. E todos nós tínhamos dores e falávamos dela e derramamos nossas lágrimas ali falando delas nos ensaios, sabe? O que é bonito é que o filme foi construído em comédia, mas ele é um filme que tem dor. Entendi. Eu lembrei aqui de falar para o pessoal sobre esse personagem que contracena com a Denise, que é um garoto que trabalha numa agência funerária. E ele prepara esses corpos para o funeral e faz as maquiagens e tudo mais. Então, é mais uma camada para a gente falar sobre vida, falar sobre morte, falar sobre a gente entender o que estamos fazendo aqui, né? Exatamente, é um filme que faz você pensar na existência, né? O João Nunes Monteiro é um ator, gente, um ator jovem, mas é um menino que tem um estofo intelectual, é um ator incrível. E aí, ele é perfeito para aquele cenário, que ele é um menino meio, digamos, obcecado pela morte, que arruma um emprego numa funerária, e isso fica perfeito para ele. E ele ali, né, tem aquelas surpresas. O filme toda hora tem uma surpresa. Eu isso acho bom. O que todo mundo falou é que, assim, quando o filme acaba, você fala, mas acabou, porque toda hora você fala, não acredito. Não, isso não, não acredito, não. Né? Agora, é também legal a gente comentar essa quebra dessa quarta parede, é você falando com o público, essa personagem em algum momento puxa a gente, né? Então, em todo momento que ela fala com o público, é justamente para provocar uma reflexão na gente, né? Exatamente. Não é aleatório, né? É aquilo que eu te falei, ela chama para a gente assistir junto. Olha como a gente é hipócrita, né? Olha como a gente lida com isso de uma forma absurda. Absurda é a forma que a gente lida com a morte. Se todos sabemos que vamos morrer e não queremos falar sobre a finitude, e não queremos pensar sobre a própria existência, viver distraídos. A gente está vivendo completamente... Estão nos distraindo da gente o tempo inteiro com essa vida digital. Eu fico pensando, a vida precisa ser... A gente precisa prestar atenção. A Gilda é como se olhasse e falasse assim,
Caramba, preste atenção. Preste. Nessa era da economia de atenção, né? Eles dizem assim, a economia da atenção é a nossa atenção que é comprada. E é muito louco, né, Didi? Eu acho que a gente está vivendo... O filme faz você pensar. O Paulo fala uma palavra que eu adoro que ele usa, que ele diz que até ele aprendeu com o Zeca Pagodinho no Eu Não Sou Merecedor. Desse amor, ele fala que o filme é para você pensar por que você acha que a vida é merecedora de ser vivida. A gente vai vivendo distraído. E quando você vê, isso aqui é uma jornada linda, preciosa, cara, que nos foi dada, sem querer fazer aqui um discurso de frase feita e autoajuda, mas a gente compra essa passagem, sei lá, para Paris e fica no quarto do hotel. A gente vai fazer a viagem de trem para ver a aurora boreal e fica no celular. A gente está vivendo muito distraído de uma coisa que é fascinante. E o filme, eu acho que sempre a arte serve mesmo para fazer a gente recuperar o fascínio pela existência, né? Quem vai ao teatro, quem vai ao cinema, quem lê, eu sempre falo isso assim, é quase um templo para você ir lá e falar assim, não, então não é só comigo, então os problemas não são só meus, é assim mesmo, e isso aqui ainda é legal, então vamos lá. Né? E é interessante que você está falando isso pra gente no cinema, agora em cartaz, a partir desse filme que estreia, mas que você fala sobre isso também nas peças que você está em cartaz, de alguma forma, né? Imagina, as duas peças que está em cartaz agora também é para sair de lá pensando na vida. Não, e eu sempre falo, quando a gente está ensaiando, eu, Luiz Lassa, que dirige as peças e já dirigiu vários filmes também, a gente muitos trabalhos juntos nessa nossa parceria aí de vida e de arte. Quando a gente está ensaiando, eu falo assim, não, é aquele negócio assim, não precisa ter final feliz, né? Final feliz a gente não gosta, aquele final cor-de-rosa. A vida não é bela, a vida é rica. Bela não é, porque é muito injusta, a gente vê o que a gente vê. Mas ela é rica de possibilidades, né? Então não precisa ter final feliz cor-de-rosa, mas precisa da vontade de viver. E aí cai esse roteiro do Paulo na minha mão. O Paulo também tem essa coisa de, através do humor, querer levar para a vida, né? E esse roteiro, imagina, esse roteiro tinha que cair na minha mão. E sabe o que foi curioso? Foi o Horas em Casa que eu fiz na pandemia, que eu olhava para a câmera e que na pandemia a gente fez, eu, Luiz, o Pedro, meu filho, que é cineasta, por pura angústia, a gente fez dentro de casa, filmando, para tentar entender o que estava acontecendo nas casas, um programa no YouTube que chama Horas em Casa. Foi esse programa que o Paulo viu lá em Portugal, e que me chamou para fazer. Foi esse programa que me deu o filme. Um programa que a gente fazia sem grana, sem nada, que a gente achou que não ia dar em nada, e que me deu os 2 filmes de Portugal. O Índia, que foi o outro que eu fiz lá, e esse também foi a mesma coisa que foi pelo YouTube. E nesse, no Horas em Casa, eu olho para a câmera. E o Paulo falou, não, é ela. Eu fico feliz da gente ter se encontrado. Eu sempre falo para ele, a gente tinha que ter... Esse filme tem uma coisa que parece que eu que tinha que fazer. Esse filme que ele escreveu. E eu falava, nossa, eu quero conhecer ele, quem escreveu isso, que eu gostaria de fazer. Ah, que ótimo. E é uma experiência... Eu adorei assistir, adorei o filme, me senti provocada, fiquei emocionada. Ai, que e bom mais você fã falar ainda do seu trabalho, hein? Muito legal. Muito obrigada por você ter vindo ao Metrópolis mais uma vez. Obrigada. A gente agradece e está sempre ali te acompanhando. Obrigada, Denise. Obrigada a você, querida. E aí, deixa eu só falar que em novembro a gente está no Rio, no Teatro Riachuelo, com as 2 peças, que nem a gente está fazendo aqui no Tuca, que agora já acaba aqui 25 de setembro. Mas em novembro a gente vai para o Rio. Ah, as peças são Eu de Você. Eu de Você e O Que Só Sabemos Juntos. E O Que Só Sabemos Juntos, que você faz com o Tony Ramos. Isso. Que são... É uma dobradinha boa, né? Pra gente ser feliz e pensar na vida ali, né? Dá vontade de viver. Dá vontade de viver. Denise Fraga, nos cinemas, no teatro e no Metrópolis, sempre. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada, querida. Que bom. Ai, esse filme dá muita conversa. A gente abre... Já percebeu que aqui no nosso canal tem muito conteúdo como este, hein? Que você acabou de assistir. Então é deixar o seu joinha, aproveitar para se inscrever, porque a gente vai te avisar toda vez que tiver um vídeo novo no ar.